Se você é gestor de tráfego ou acabou de contratar um serviço de tráfego pago e está tendo problema com a qualificação dos leads, fica aqui nesse vídeo que é justamente esse problema que a gente vai resolver hoje, beleza? Então, quando a gente começa com o tráfego pago, é natural que sua equipe, seu departamento comercial ou até mesmo você, caso seja você que faça atendimento dos clientes, perceba que o lead está vindo desqualificado, ou seja, é um lead que não está interessado no seu produto ou serviço, ou que se ele tem interesse, ele não está dentro dos padrões da pessoa que vai comprar de você, ou seja, do seu público-alvo. Por que que a gente precisa e como que a gente vai resolver esse problema aqui? Aliás, geralmente a gente faz anúncio, a gente investe muito dinheiro em tráfego pago e também na gestão desse dinheiro. Então a gente quer ter o máximo retorno e quer ter mais vendas. E aí a gente vai resolver isso fazendo uma pré-qualificação do lead. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode ter uma ferramenta como um CRM ou um chatbot que vai fazer perguntas para o cliente, para o usuário ali no WhatsApp, que vai permitir com que você entenda a qualificação do seu público e que o gestor de tráfego, e se for você, entender o que você precisa alterar na campanha. E como é que a gente faz isso aqui? Bom, na minha experiência, eu já trabalho com isso, então eu vou passar para vocês o que eu utilizo aqui dentro da empresa, beleza? Aqui a gente utiliza o Como, que é um CRM que contém o chatbot. Ou seja, ele é 2 em 1. Na verdade, ele tem mais de uma função, mais de duas, mais de três. Ele tem várias funções, mas que vai resolver o nosso problema e você pode utilizar ele ou qualquer outro. E, inclusive, se você quer entender mais sobre o CRM, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo sobre o CRM e também como você pode fazer para ganhar dinheiro com isso, caso você trabalhe com marketing digital, beleza? Então, voltando aqui para a nossa telinha, vamos lá. Como é que a gente resolve esse problema, né? Esse problema a gente resolve da seguinte maneira. Eu tenho aqui um fluxo de mensagem que são um conjunto de perguntas que eu faço para o cliente para que ele possa resolver, entender, saber como é que a gente pode identificar o lead que está qualificado, beleza? Então, deixa eu só reposicionar aqui a minha imagem para que você veja da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem nosso fluxo, né? Onde são as perguntas. Então deixa eu abrir o simulador aqui. Por exemplo, a gente tem o WhatsApp Business, ok? Então vamos lá. Agora sim, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso simulador, o nosso canto direito, onde a gente vai acompanhar como é que seria a experiência do usuário dentro do WhatsApp, ok? Então, quando o cliente chega no nosso WhatsApp, a gente dá as boas-vindas para ele, pergunta o que ele deseja. No caso, se ele quer fazer um orçamento, se ele precisa de uma ajuda da nossa equipe para resolver algum problema de um projeto que ele está tendo, ou se ele precisa de ajuda financeira também, enfim. No nosso caso aqui, como são leads, quero um orçamento. E aí a gente passa para a segunda etapa, que é justamente entender qual serviço que ele quer um orçamento, se é a criação de site, anúncios online, edição de vídeo ou outro. Aqui eu vou colocar criação de site ou landing page. E aí logo em seguida eu pergunto qual que é o nome, mas como a gente está na simulação aqui, a ferramenta passa direto. E aí eu pergunto qual que é o prazo do projeto, e essa já é uma pergunta de qualificação, para você entender o quão qualificado está o seu lead. Por que que isso é importante no meu escopo de projeto? Pode ser que para você não seja, mas para mim, no escopo do meu projeto, entender se o lead quer comprar agora, ou se ele quer comprar daqui a um mês, ou se ele só está olhando mesmo por compromisso, vai determinar qual nível de prioridade eu vou dar para esse cliente. E vai fazer com que eu entenda o quão quente está esse lead. E aí que vem a qualificação do lead. Quer saber se está propício para compra ou não está propício para compra. E aí, de acordo com isso aqui, eu mensuro, determino o nível de prioridade e passo para a pessoa mais adequada. E aí, quando a pessoa escolhe, eu faço apenas mais uma pergunta, ou envio apenas mais uma mensagem, que é falando que já temos os dados suficientes e que vou encaminhar para a pessoa responsável que vai atendê-lo e criar o orçamento para o projeto dele, beleza? E aí, tudo a partir daqui é manual, mas a parte de qualificação eu já fiz, que é fazer essas perguntas, e aí com base nisso eu entendo se a pessoa está interessada no produto, se ela está adequada ou não. É claro, eu coloquei essas perguntas, mas você pode e deve colocar outras dentro do seu fluxo, dentro da sua automação, que isso vai permitir você entender o seu público-alvo, a pessoa que está chegando através do seu anúncio e saber se ele realmente está qualificado ou não. Por exemplo,
Coisa que você pode colocar aqui que eu também poderia. É muito comum a gente perguntar qual o nível de faturamento a empresa que está precisando da cotação tem, ou até mesmo quantos funcionários ela tem. E aí, com base nisso, eu posso entender se esse cliente ele vai estar apto a pagar mais ou está apto a pagar menos. Por quê? É muito comum também aparecer aqui na agência empresas que estão querendo construir um aplicativo, ou pessoas que estão querendo construir um aplicativo, mas estão apenas no começo de um negócio, não possuem a verba para investimento necessário. E aí, baseado no faturamento ou na quantidade de funcionários, eu consigo identificar isso. E assim como eu tenho essa pergunta que eu posso adicionar aqui, tem diversas outras que você pode pensar e entender se realmente vale a pena para você ou se você não quer ou não precisa disso nesse momento, beleza? Então, essa é uma das várias formas que você tem de resolver o problema da qualificação do lead e resolver o problema da perspectiva da administração de um departamento comercial, da administração das vendas. Por quê? Nesse caso da qualificação dos leads, são sempre duas pontas, né? A primeira é a parte do atendimento. E aí, o que é o atendimento? É saber qual o padrão, como que as pessoas falam, se elas estão utilizando o argumento de vendas. Aliás, vender para leads que vêm do Instagram e do Facebook é completamente diferente de vender para leads ou para clientes que chegam na sua loja. Ou ainda mais, para clientes que você faz ligação. Então, a abordagem ela é diferente, é natural que um departamento comercial precise de uma adaptação em relação a isso. E é claro, também tem a parte do gestor de tráfego, que é a indicação do público, o tagueamento, a parte técnica, enfim. Tudo isso também você precisa analisar. Mas é claro, sempre que uma empresa contrata um gestor de tráfego, ela precisa também fazer a parte dela. Então, é um trabalho que é de duas vias, ou seja, é tanto gestor de tráfego quanto o departamento comercial da empresa e administrativo, para poder estar gerenciando isso da melhor maneira e entender o que ele precisa melhorar. O que eu te passei aqui hoje é uma das formas que você pode utilizar, ou uma das técnicas que você pode utilizar para estar qualificando o seu tráfego, o lead que chega para você, beleza? Bom, o que a gente tinha para passar hoje aqui era exatamente isso. E caso você tenha uma dúvida, deixa aqui nos comentários que quanto antes eu vou estar respondendo. E por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar essa curtida porque isso vai ajudar muito a gente. E vale lembrar, aqui no canal eu tenho uma playlist onde eu falo sobre esses e outras ferramentas e técnicas que você pode utilizar dentro do marketing digital da sua empresa para estar ampliando seus resultados, tanto em questão de engajamento, quanto em questão de venda, como também em questões operacionais para a melhoria da vida da sua empresa, beleza? Então, mais uma vez, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar sua curtida e até o próximo vídeo.